Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. No episódio de hoje, eu quero compartilhar algo que não nasceu de um estudo planejado, nem de uma busca intencional. Nasceu de alguns encontros sutis, palavras que chegavam como bilhetes do céu, versículos que saltavam, frases que ardiam e pensamentos que insistiam em ficar. Nos últimos dias, algumas palavras me encontraram assim. E como sempre, eu anotei tudo no meu bloco Eu Comigo Mesma. Esse lugar onde eu guardo pistas de Deus antes que ele me explique o mapa completo. E depois de ler alguns desses sinais, de orar, de silenciar, eu percebi que todas as anotações estavam costuradas, formando uma mesma linha de revelação. Era Deus me mostrando o processo que ele conduziu e ainda conduz dentro de mim. A primeira palavra, ela falava sobre separação. Abraão precisou se afastar de Ló para conseguir enxergar o lugar da promessa. E ali, Deus me fez entender algo importante. Existem afastamentos que não são rejeição, são proteção. Deus precisou remover da minha vida ídolos silenciosos, muletas emocionais, vícios travestidos de rotina, controle disfarçado de fé. Não porque ele quisesse me ferir, mas porque ele precisava que eu finalmente caminhasse onde ele queria e não onde eu insisti em ficar. E é nesse contexto que esse versículo ganhou um novo peso para mim. Ele está lá em Gênesis 13, do 14 ao 15. Levanta agora os teus olhos e olha, porque toda essa terra que vês, eu te darei. E só quando eu larguei o que me prendia, Deus liberou caminhos que sempre foram dele. Mas não foi de imediato. Antes do palácio veio o poço. Assim como aconteceu com José, eu também me senti descartada, esquecida, sem luz no teto da alma. E foi ali, naquele fundo silencioso, que Deus me reposicionou. A palavra que descreve esse momento, ela diz: E tomaram e o lançaram no poço. Porém, o poço estava vazio, não havia água nele. Gênesis 37, 24. E foi nesse lugar que Deus sussurrou algo que mudou tudo dentro de mim. O que parece o fim é o ponto exato onde o meu propósito começa. Porque quando Deus nos enxerga, Ele não vê apenas quem nós somos hoje. Ele vê aquilo que Ele decidiu que nós seríamos. E José ainda era o rejeitado, mas Deus já o via governador. Eu ainda era uma mulher ferida, mas Deus já me via curada e enviada. E foi aqui que o Espírito Santo trouxe esse versículo como um selo do que ele estava fazendo. Ele está lá em 1 Pedro 1,7. Porque a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. E eu entendi que o fogo ele não vem para destruir, ele vem para revelar. E hoje eu entendo. O poço foi fogo, as separações foram fogo, os nãos de Deus também foram fogo. Mas o fogo, ele retirou tudo o que me impedia de brilhar no chamado que Deus já tinha escrito para minha vida. E depois disso, Deus me lembrou com carinho de algo ainda mais sério. Eu não fui curada para guardar essa cura só para mim. E então veio Mateus 28 como uma convocação clara. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. E eu percebi algo precioso. Todas as vezes que eu escrevo no blog, todas as vezes que eu gravo um episódio do podcast, todas as vezes que eu falo das minhas feridas antigas, Deus me trata de novo. É como se ele dissesse: vamos voltar nisso, filha. Eu quero te curar ainda mais fundo. E logo depois, Colossenses 3:23 começou a ganhar forma real na minha vida. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Porque eu entendi que quando eu tive a motivação certa, isso mudou muito mais a minha história do que qualquer disciplina externa que eu já tinha. E no fim, Deus selou tudo com uma oração simples, mas profundamente prática. E ela está lá em 1 Coríntios 14:40. Faça-se tudo com decência e ordem. Porque a minha alma vivia acelerada, inquieta, exausta. Mas quando Deus virou a minha prioridade, o resto encontrou o seu lugar. O dia passou a render.
A minha mente descansou, o meu coração se alinhou e a vida começou a fluir como deveria. Hoje, quando eu olho para o jardim que floresceu depois do fogo, eu percebo que os frutos não são portas abertas, nem promoções, nem conquistas visíveis. Os frutos são outros, a paz que ninguém explica, as curas que não cabem num boletim médico, a identidade que foi restaurada, a fé que foi provada e aprovada, e o propósito que floresce em um terreno que antes era só deserto. E se isso é verdade para mim, pode ser verdade para você também. Talvez você esteja no ponto da separação, ou no fundo do poço, ou talvez até atravessando a prova, aprendendo a ensinar ou organizando tudo por dentro. Mas se você estiver nas mãos de Deus, você pode respirar, porque o mesmo Deus que me purificou no fogo vai provar, preservar e revelar a versão de você que o céu sempre enxergou. Pode ser que hoje pareça o fim, mas talvez seja exatamente o início. E há um versículo que sela tudo isso. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16, 3. Então, se você está nesse processo agora, separado, sendo provado, reorganizado por dentro, eu oro para que você descanse, que Deus restabeleça seus pensamentos, que Ele alinhe sua alma, que Ele transforme o poço em caminho e que você consiga enxergar com o tempo que nada foi perda, quando foi Deus quem conduziu. E se esse episódio falou com você, compartilhe com alguém que também esteja atravessando um poço sem perceber que ele pode virar o caminho. E se você quiser conhecer mais flores desse jardim, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá você vai encontrar capítulos sobre processos que doem, mas reorganizam a alma e revelam o propósito. E obrigada por caminhar comigo nessa jornada de processo, prova e transformação. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!